Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo Anatol Lievin, ex-professor britânico da Universidade de Georgetown e atualmente diretor do programa Eurásia no Quincy Institute for Responsible Statecraft. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Fico feliz que você pôde participar. Sei que você está muito ocupado. Decisões feliz estar de volta. Então, quero discutir um artigo que você escreveu recentemente chamado A Arriscada Guerra da Europa contra a Frota Fantasma da Rússia, porque a guerra econômica pode, de modo geral, ocorrer dentro da Europa em 3 áreas. Você tem o corte de acesso a tecnologias-chave e bens industriais, como está sendo feito com semicondutores para a China. Temos, é claro, as sanções financeiras, que envolvem o acesso a bancos, moedas, sistemas de pagamento como o SWIFT ou até o confisco de fundos. Mas o terceiro e último, geralmente, é a conectividade física. Ou seja, o acesso às rotas físicas de comércio, seja por terra ou mar, o que significa bloqueios. E eu diria que esse último é realmente o que mais facilmente se torna um ato de guerra. É por isso que achei seu artigo muito interessante, porque atacar o que chamamos de frota sombra russa aumenta drasticamente o risco de as sanções econômicas se tornarem um ato de guerra. Então talvez você possa começar explicando o que é a frota sombra, porque imediatamente soa muito misterioso. E também, por que esse novo pacote de sanções da UE é tão perigoso? EU sanction package so dangerous? Well, the so-called Shadow Fleet, which of course is the name Bem, a chamada Frota Sombra, que claro é o nome que o Ocidente deu a ela, é simplesmente composta por navios com bandeiras internacionais. Quero dizer, normalmente essas são, como já sabemos há muito tempo, mas não fizemos nada a respeito, bandeiras bastante duvidosas. Panamá, Chipre e assim por diante, Libéria, etc. Essas bandeiras estão sendo usadas para transportar petróleo russo, principalmente petróleo, às vezes outras coisas também, porque não estavam sujeitas às sanções iniciais sobre navios com bandeira russa. A primeira rodada de sanções da União Europeia mirou em 100 e poucos, não me lembro exatamente desses navios, o que significava que eles não podiam atracar em portos da União Europeia, não podiam ser reformados nem reabastecidos lá, e podiam ser parados nas águas territoriais dos países da UE, que, claro, são bastante estreitas. Acho que são 10 milhas, mas posso estar enganado. Agora, as sanções mais recentes visam muito mais desses navios, mas também, conforme interpretado pelos Estados Bálticos e pela Suécia, essas sanções permitem que eles apreendam tais embarcações não apenas em suas próprias águas territoriais, mas também em suas zonas econômicas, que sempre foram consideradas águas internacionais, onde os estados não têm direito de policiamento ou interceptação. Eles têm o direito de exploração econômica, pesca, exploração submarina, mas não de apreensão. Bem, agora o que acontece é que os estonianos tentaram apreender um desses navios no mês passado. Os russos enviaram um caça e avisaram os estonianos para recuarem. O ponto é que as zonas econômicas sueca e báltica cobrem toda a região central do Báltico. Isso significa que elas não apenas isolam a Rússia, São Petersburgo, de exportar qualquer coisa, mas também cortam o enclave russo de Kaliningrado de São Petersburgo por via marítima. Agora veja, isso ilustra precisamente o perigo de certos tipos de sanções, porque por uma série de etapas, e devo dizer, estou na Europa agora, estou na França, e ninguém percebeu. Ninguém percebeu que isso é um passo colossal a mais. Agora os suecos só disseram que vão começar a implementar isso a partir de 1º de julho. Segundo relatos, eles já deslocaram sua força aérea para cobrir essa área. E é possível que se as pessoas perceberem, a UE diga aos suecos para recuarem, assim como, lá em 2022, os lituanos, obedecendo às sanções da UE, anunciaram que iriam bloquear o trânsito russo para Kaliningrado. Os russos ameaçaram com guerra e a UE recuou. Então isso pode acontecer de novo, mas talvez não aconteça.
E nas redes sociais russas há vozes dizendo: se tentarem isso, afundem eles. Isso é contra o direito internacional. Essas são águas internacionais. O que os americanos fariam nessas circunstâncias? Todos nós sabemos o que os americanos fariam nessas circunstâncias. Ou, claro, há outras formas de retaliação. Os russos poderiam dizer: ok, então vamos interceptar seus navios passando pelo Báltico e inspecioná-los em busca de armas, ou algo assim. Ou os russos poderiam declarar uma zona de exclusão aérea. Or the Russians could declare a no-fly zone. Now, all of these, of course, would radically ratchet up Agora, tension. But tudo isso, é claro, aumentaria radicalmente a tensão, mas também causaria grande dano às economias sueca e báltica. Russia could announce Veja porque a Rússia poderia anunciar, por exemplo, que iria parar e inspecionar todos os navios que entram no Báltico para garantir que não estivessem transportando armas, como os dados fizeram com o bloqueio de Cuba, o que você deve se lembrar nos levou à beira do cataclismo nuclear. Então, essas são todas questões sobre as quais deveríamos estar refletindo. Mas como eu disse, para meu espanto, pessoas do establishment francês ainda nem perceberam esse perigo. Fiz o possível para alertar sobre isso. I've done my best to alert them to it. But from the legal perspective, this is Mas do not- ponto de vista legal, Then is it isso é um bloqueio, não é? Porque Maria Zakharova se referiu a isso como pirataria, a tentativa de tomar navios russos. Você concorda com essas palavras, essa linguagem, mas também em termos do aspecto legal? Isso seria então um ato de guerra se você começar a apreender navios russos que estão em águas internacionais? which are in international waters and a blockade by In the past, it would undoubtedly be No passado, isso sem dúvida teria sido considerado um ato de guerra, sabe? Nos séculos XVIII ou XIX, sim. E de fato, tais ações só eram tomadas por países que estavam em guerra ou preparados para entrar em guerra. Quero dizer, também vale ressaltar, é claro, que essas cargas, esse petróleo, estão indo para países. No Ocidente, as pessoas falam o tempo todo sobre como a China está comprando petróleo russo. Mas, claro, a Índia também compra enormes quantidades de petróleo russo, assim como muitos outros países ao redor do mundo. Agora, veja, há uma espécie de... Quero dizer, parte disso é ignorância genuína, pura. I mean, some of it is genuine, pure ignorance. Some of it seems verging on. Algumas dessas coisas parecem beirar a insanidade, porque, veja, a resolução, o projeto de lei atualmente no Senado dos Estados Unidos, ameaça impor tarifas de 500% a qualquer país que compre petróleo russo. Bem, não há como os Estados Unidos fazerem isso com a Índia, que consideram um parceiro vital na Ásia. Algumas pessoas no Senado aparentemente simplesmente não sabem disso, não perceberam. Outros não se importam ou acham que isso não será aplicado à Índia. Mas se você ameaçar a Índia dessa forma e realmente apreender cargas que estão a caminho da Índia e que a Índia já pagou, não será só com a Rússia que você terá que lidar. Será também com uma Índia extremamente irritada. There's also an extremely angry India. yeah, they do not Sim, eles não reagem bem a essa tentativa de pressioná-los com sanções econômicas, mas especialmente se isso evoluir para o que, como você disse, é um ato de guerra. act of war, but it does seem But especially also, you see, because now Mas especialmente também, veja, porque agora você tem a guerra de Israel contra o Irã, que é outro fornecedor crítico para a Índia. E a Índia sempre rejeitou as sanções dos Estados Unidos contra o Irã, porque diz, desculpe, precisamos comprar a energia deles. Bem, se os Estados Unidos intervirem, como Trump está considerando, e os iranianos revidarem, mirando as exportações de petróleo do Golfo, então, além de bloquear o petróleo russo, você terá uma enorme crise econômica global em suas mãos. you have a huge E a Índia, aliás, perderia completamente suas importações de energia, basicamente, momento em que a economia indiana enfrentaria a ruína. Eu realmente não sei o que aconteceu conosco. O Ocidente parece não ser mais capaz de pensar nas consequências de suas ações. that the West no longer seems capable of thinking through the consequences of its actions. well, I always ask myself when I see Bem, this eu sempre me process, pergunto, developing, quando vejo esses is it impulsos based on insanos se ignorance desenvolvendo, or se isso é baseado em ignorância ou beligerância, porque só pode ser uma das duas. E eu não superestimaria que seja tudo ignorância.
porque nos últimos meses vimos o que eu consideraria uma retórica muito perigosa. O ex-primeiro-ministro dinamarquês e também ex-secretário-geral da OTAN, Anders Fogh Rasmussen, deu uma entrevista em que argumentou que, agora que Finlândia e Suécia entraram para a OTAN, poderíamos impor um bloqueio a São Petersburgo. E de fato, você também ouve os estados bálticos e a Polônia usando a mesma retórica, que agora que eles aderiram, o Mar Báltico será um lago da OTAN. Eu só acho que eles estão subestimando a resposta russa aqui, porque desde o colapso da Rússia de Kiev no século III, o acesso confiável a vias navegáveis tem sido um grande desafio para a Rússia, de fato. Derrotar os suecos em 1721 na Grande Guerra do Norte foi realmente o que transformou a Rússia em uma potência europeia, uma grande potência, ao torná-la a principal força no Mar Báltico, fazendo dela uma potência marítima. Então, parece que estamos tentando reverter os últimos 300 anos ao basicamente cortar os russos do Mar Báltico. Considerando que isso tem sido o cerne das lutas históricas da Rússia por séculos, será que eles realmente acham que os russos simplesmente vão capitular e aceitar que foram cortados do Mar Báltico? Quero dizer, para mim, isso é realmente uma loucura. Mas, novamente, há muitas políticas insanas sendo seguidas atualmente. Bem, de que outra forma você acha que os russos poderiam responder? Sim, você mencionou apreender navios próprios e também atacar. Mas isso parece estar se tornando uma prática comum. Tenho visto iranianos e americanos também apreendem navios uns dos outros nos últimos. Como isso vai acabar? How is this going to end? No, Glenn. I don't know. Não, Glenn, eu não sei. Quer dizer, sim, como você disse, isso é um golpe histórico. E acho que parte do problema é que ouvi de algumas pessoas supostamente sêniores e bem informadas, não no governo daqui, mas em think tanks e afins, a frase, e você ouve isso o tempo todo na Inglaterra também, de que na verdade já estamos em guerra com a Rússia. Sabe, a guerra já está acontecendo. Mas olha ao redor, não parece que seja assim. Sim, a Rússia incendiou uma loja da IKEA na Lituânia. E a Rússia supostamente teria dragado esses cabos no Báltico. E houve esses supostos pacotes explosivos que, na verdade, bem, foram mais do que explodidos. Mas a questão é bem, duas coisas. Primeiro, se as pessoas realmente acreditam que já estamos em guerra com a Rússia, isso abre caminho para que façam qualquer coisa. Elas vão perceber, se realmente entrarmos em guerra com a Rússia, vão entender a diferença muito rapidamente. Porque pelo que vejo, e acho que houve ações de sabotagem russas, mas foram muito, muito pequenas e ineficazes. Na minha opinião, elas tiveram um caráter de aviso. Tipo, cuidado, podemos fazer coisas muito ruins se vocês nos pressionarem. Mas a segunda coisa que você percebe é que, claro, de longe, a maior operação de sabotagem desde o início desta guerra, como você sabe muito bem, não foi realizada pela Rússia. Foi por alguma combinação de ucranianos e americanos, com os escandinavos, ou participando, ou fazendo vista grossa. E isso foi a destruição do gasoduto Nord Stream. Outra coisa que foi noticiada pela Reuters, eu citei isso no meu artigo, mas ninguém mais que eu tenha visto mencionou, foi uma série de ataques com minas de limpa contra a frota feimar no Mid-Sint. Um navio explodiu no mar e afundou mesmo de marinheiro. Exploded at sea and sank, and two of the seamen were killed. Well, now, from a Russian point of view, hang on a second. Bem, agora, do ponto de vista russo, sabe? Espere um segundo. Quem começou isso? Então temo que os russos acreditem que agora têm total direito moral e legal de revidar. Mas veja, o outro aspecto disso é que é por isso que o resto do mundo agora olha para o Ocidente e simplesmente não nos ouve mais quando falamos sobre uma ordem baseada em regras ou qualquer coisa assim. Porque veja, especialmente os Estados Unidos citam, eu estava tentando ver a liberdade, o Pacto do Direito Internacional que a América deve defender. E olha o que vemos, uma violação das leis internacionais fundamentais por nós. A violation of fundamental international laws by us.
Esta é uma das razões pelas quais precisamos do direito internacional para garantir o transporte marítimo internacional e toda a proteção envolvida. Quero dizer, voltando ao pilar das leis e regras. Isso bem, para mim, parte do problema tem sido o desmantelamento das regras das guerras por procuração, porque vimos as fronteiras mudando ao longo dos últimos 3 anos na guerra por procuração na Ucrânia. Ou seja, sabe, é aceitável enviarmos capacetes e tanques, HIMARS. Agora temos soldados americanos operando mísseis de longo alcance para atacar cidades russas. Quero dizer, continuamos mudando os limites do que é aceitável. E acho que é por isso que acabamos também nesse discurso perigoso, onde dizemos, já estamos em guerra com a Rússia porque eles incendiaram a IKEA. Aparentemente, ou supostamente. Mas a questão é que você precisa medir a escala de escalada, porque se for tudo ou nada, Batsmotas comes em muito tempo or missed. E novamente, fechar o transporte marítimo russo, apreender seus navios, quero dizer, como seria irresponsável do meu ponto de vista, os russos não retaliar de forma dura. Caso contrário, eles teriam efetivamente capitulado. Toda a frota deles estaria agora sob controle ocidental. Isso seria como o Tratado de Poltava, não é? Quando todos os navios russos tiveram que ficar sob controle da Suécia. Quero dizer, isso é simplesmente uma loucura. Mas você mencionou os cabos no Mar Báltico, porque isso geralmente é usado como pretexto. Aliás, o Nord Stream também foi usado como pretexto para a OTAN aumentar sua atividade e patrulhamento no Mar Báltico, o que na verdade não mudou. Mesmo sabendo agora que a OTAN sabia que os russos nunca estiveram por trás disso. Mas esses outros cabos, até que ponto foi realmente provado que a Rússia destruiu algum desses cabos? Porque ouvi dizer que algumas dessas acusações já foram desmentidas. Honestamente, eu não sei. Quero dizer, há tantas ondas de desinformação sobre isso. Certamente nada sabe do que os governos ocidentais dizem agora ou do que os serviços de inteligência ocidentais afirmam pode ser levado, sabe, ao pé da letra. Mas eu, sabe, não gostaria de julgar. Quero dizer, eu não estava lá. Mas sobre essa questão da escalada, você está absolutamente certo. E quero dizer, parte do problema é que tão poucas pessoas no Ocidente estão cientes de que há, de fato, um debate acontecendo na Rússia. Você percebe isso se conversar com pessoas do establishment russo, mas também se acompanhar a mídia russa. As pessoas aqui parecem pensar que a Rússia é um estado totalitário no qual Putin, como insistem em chamá-lo, controla tudo. É inteiramente decisão dele. Não há opiniões das quais ele precise levar em conta, nem pressões. E claro, o que você tem, e já tem há muito tempo, e que também fez parte de toda a rebelião do Prigozhin, são os linha-dura russos que acham que Putin tem sido muito brando há muitos anos. Ele tem sido excessivamente deferente com os alemães e os franceses no passado. Agora, dizem eles, ele está ansioso demais pela amizade de Trump. E que Putin deixou uma escalada ocidental após a outra passar sem retaliação. E que em algum momento a Rússia deve simplesmente retaliar de forma massiva para traçar uma linha vermelha. Até agora Putin não fez isso. Assim como você sabe, na Rússia, os linha-dura vêm pressionando Putin há anos para lançar uma mobilização em massa, conscrever 3 milhões, 4 milhões de homens, sobrecarregar os ucranianos, acabar com essa guerra. Putin não quer fazer isso. Ele também está atento às condições econômicas, como mostram suas últimas declarações. Então, quero dizer, o ponto é que há um debate e uma disputa sobre a política na Rússia, mas muito do que estamos fazendo parece quase destinado a fortalecer os linha-dura, aqueles que realmente gostariam de um confronto apocalíptico com o Ocidente. Eu concordo, acho. Mas isso também é o que tenho visto dentro da Rússia. Ou seja, depois do ataque aos seus bombardeiros nucleares, é quase impossível para a Rússia não intensificar, ou você sabe, adotar uma posição muito mais dura. E você também viu isso nas últimas 2 ou 3 semanas.
bombardeios muito mais agressivos, resultando em mais vítimas civis do lado ucraniano também. Mas eu costumo alertar sobre isso, o emburrecimento da Europa, porque percebo aqui, já que sou professor na Noruega, que você tem que chamar o Putin de ditador. E há jornalistas te ligando dizendo: você reconhece que Putin é um ditador? E você está mais ou menos compelido a dizer o que sabe que não é correto. Porque se você disser, bem, na verdade ele não é um ditador, ele tem todo um sistema político por trás dele, que também tem voz, então você pode ser difamado. E dizem, bem, então você é pró-Rússia, porque se recusa a chamar Putin de ditador. E o problema aqui com essa simplificação é que essa análise rasa resulta em políticas muito ruins. Porque agora pensamos, bem, se apenas Trump massagear o ego de Putin o suficiente, Putin aceitará a paz. Mas ele tem todo um sistema político por trás dele. É como Trump. Ele não pode simplesmente vender qualquer acordo de paz na Ucrânia. Ele precisa do apoio do establishment político. E o mesmo vale para Putin. Quero dizer, essa ideia de que ele é um ditador, estamos nos enganando e acabamos vivendo nesse mundo de fantasia e adotando políticas realmente burras, e isso é muito perigoso. Mas novamente costumo ressaltar esse ponto. O medo de sermos vistos como pró-Rússia nos faz tomar decisões muito estúpidas. É como a Alemanha, eles têm que comprar petróleo russo da Índia. Caso contrário, seriam considerados pró-Rússia. Então, não podem defender o bom senso. Os russos vão receber de qualquer jeito. Por que estamos pagando para o intermediário? Por que estamos pagando mais caro? Bem, o bom senso sugere que isso não é do interesse deles, mas eles têm que fazer isso. Caso contrário, também serão vistos como pró-Putin e, portanto, pró-Rússia. E toda a sua legitimidade será tirada. Você será difamado e seu nome será jogado na lama. Então, todos somos forçados a agir de forma simplista e seguir essa política autodestrutiva. Enche-se bastante. It makes you quite exhausted, I think. Well, tell me about it. But I mean, as I say, Bem, me conte sobre isso. Como eu disse, há um debate acontecendo em Moscou sobre os objetivos de guerra e o que a Rússia realmente pode esperar ganhar. Quais deveriam ser seus objetivos nesta guerra? Deve haver um compromisso? Não deve haver compromisso? E agora há esse tipo de debate em certa medida em Washington, mas é muito difícil encontrá-lo na Europa. Quero dizer, é isso. Eu e meu Instituto Quincy sempre apoiamos as sanções, desde que você sabe, tenhamos certeza de que elas prejudicam mais a Rússia do que a nós, e desde que não nos levem, de fato, a uma guerra. Mas a questão é que elas precisam estar atreladas a um objetivo concreto de paz. E esse objetivo de paz também precisa ser viável. And that goal for peace must also be practicable. You must think that there is some chance of it actually being. Você deve achar que há alguma chance de isso realmente ser alcançado. E eu não consigo ver isso. Sabe, quando você pergunta aos europeus, eles dizem, bem, mas você sabe, essa é a política da União Europeia. Não podemos, sabe, não devemos nos desviar disso. Bem, como você sabe, sob Kaja Kallas, quero dizer, a última declaração da porta-voz dela, que vi, sobre sanções da União Europeia, é que elas só seriam suspensas quando a Rússia se retirasse completamente de todo o território que ocupa, incluindo a Crimeia. Bem, isso simplesmente não vai acontecer. Mas ao dizer isso, você disse aos russos, ok, as sanções vão continuar, não importa o que façamos, então vamos seguir em frente. Você tirou uma carta de barganha crítica da mesa. Agora, talvez na verdade os países europeus não tenham feito isso e que eles estejam preparados para negociar sobre isso em algum momento no futuro, mas da forma como está oficialmente, essa é a posição deles, o que é uma loucura. Mas quero dizer, você ainda ouve vozes, como você sabe, na Europa, que acham que os ucranianos podem vencer militarmente, que eles podem romper as linhas russas, que tudo o que precisamos fazer é continuar sancionando a Rússia, dar mais armas europeias à Ucrânia, mesmo sem os americanos, que os europeus podem ajudar os ucranianos a conquistar uma vitória completa. Bem, em termos de pura análise militar, isso é insanidade. E mesmo assim, você ouve isso de algumas pessoas, sabe, bastante influentes.
Sim, não. Bem, é por isso que eu acho novamente que uma análise ruim leva a políticas ruins. Porque do jeito que vejo agora, os ucranianos perderam a guerra. E se a gente só prolongar isso, fazer com que eles percam mais devagar e percam mais pessoas, eles não vão conseguir se recuperar e reconstruir. E a Ucrânia vai ser um caso perdido por décadas e décadas. E isso vai ser ruim, claro, para os ucranianos, para os europeus, para os americanos também, para o nosso lado, assim como para os russos. But you know, I have to say, I see it Tem que dizer, vejo isso de forma bem diferente. Quero dizer, acho que se a guerra terminasse agora, hoje, com a neutralidade da Ucrânia e com a Rússia continuando a controlar as áreas que já controla, acho que isso seria uma vitória ucraniana. 80% da Ucrânia continuaria independente, talvez com caminho para entrar na União Europeia, o que a Rússia já aceitou. Quer dizer, isso depende dos europeus e dos ucranianos. Mas a questão é que, comparado ao que a Rússia pretendia quando lançou a invasão, e na verdade comparado aos últimos centenas e centenas de anos da história ucraniana, isso seria uma vitória para a Ucrânia. Quero dizer, uma vitória qualificada, não uma vitória completa. Mas também erramos feio ao afirmar que a única vitória ucraniana seria a derrota total da Rússia. Bem, isso também fortaleceu enormemente os linha dura em Moscou. Bem, eu concordo com isso, que a Ucrânia poderia se beneficiar muito agora ao encerrar a guerra. Esse era o meu ponto. Se você continuar essa guerra e centenas de milhares de ucranianos continuarem morrendo, vai ser muito difícil reconstruir o que restar do país. Por isso me surpreende tanto que se você faz esse argumento aqui, de que os ucranianos já perderam a guerra, então pelo menos vamos parar o sofrimento. Os jornalistas e o governo venham e digam, bem, não é esse o caso. Na verdade, se você diz que os ucranianos estão perdendo, isso é uma narrativa que tem a função de reduzir o apoio público à guerra. E é isso que Putin quer. Portanto, é um argumento pró-Putin reconhecer que eles estão perdendo a guerra. Então tudo fica de cabeça para baixo. Tudo vira uma narrativa. A narrativa apoia a continuação da guerra pela Ucrânia ou apoia o reconhecimento de que perdemos, e essa é a realidade. Isso acaba ficando em segundo plano. Não discutimos, só discutimos quais são os objetivos das nossas narrativas e se elas nos favorecem ou favorecem eles. E best to extremist Israel nas regimes. And which I must say, you know, I must have been terribly E devo dizer, sabe, eu devo ter sido extremamente ingênuo, porque fui criado para acreditar que a democracia liberal e o debate e análise livres e objetivos eram intimamente e inerentemente entrelaçados. E parece que não, esse não é o caso. Quero dizer, isso é um sinal de uma terrível decadência e deterioração na cultura pública ocidental. in Western public culture. I agree. I think Concordo. Acho que pegamos uma democracia liberal, uma ótima ideia de sociedade aberta, que permite corrigir rumos e reconhecer quando suas políticas são perigosas, e a transformamos em uma ideologia de, sabe, o bem contra o mal, na qual ficamos ainda mais focados e menos dispostos a reconhecer as preocupações de segurança do nosso oponente. Não conseguimos negociar com eles porque são tão maus, porque tudo o que fazem precisa interpretado por essa lente de democracia liberal versus autoritarismo. Mas Terry Pratchett, o romancista inglês, disse que o que temos agora não é democracia, mas democratismo. Is not democracy, but democratism. Sim, como o comunismo sabe. Na verdade, não se trata de nada do que pensávamos no passado, democracia. É precisamente um tipo de ideologia semi-totalitária. É sim. Não, mas eu já ouvi referência a esse conceito também. Richard Sakwa também o utiliza e acho que faz muito sentido para entendermos o que está acontecendo com nossas sociedades. Mas, muito obrigado por me deixar ouvir suas ideias. Acho que esse é um tema imensamente importante, o bloqueio ou apreensão de navios russos. Acho que as pessoas não dão o devido valor a isso. Então, gostei muito do seu artigo.
Muito very obrigado. much enjoyed your article, so thank you so much. Thank you Muito very obrigado por se much, and E espero vê-lo novamente em breve.